Olá, CTListas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós ainda estamos na segunda parte, capítulo 6, e vamos continuar na 243A. E aí Kardec pergunta assim: os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Ou seja, Jesus tem conhecimento completo do futuro? E aí respondem os espíritos: completo não é bem o termo. Apenas Deus é o soberano Senhor e ninguém pode se igualar a Ele. Então, ou seja, quando nós formos espíritos puros, teremos mais acesso à informação. Mas nós nunca nos igualaremos a Deus, porque Deus é único, é soberano, né? É causa primária de todas as coisas e inteligência suprema. Então, nós nunca seremos Deus, mas teremos sim, com certeza, um nível de informação infinitamente maior do que nós temos hoje. 244. Os espíritos veem Deus? Somente os espíritos superiores veem e o compreendem. Os espíritos inferiores apenas sentem e pressentem a sua existência. Né? Então é lógico que nesse momento nós não temos a capacidade, enquanto espíritos imperfeitos que ainda somos, de ver a Deus. Nós não temos esse nível. Mas nós teremos. E isso que é legal, no futuro. Mas já podemos pressentir a sua presença, a sua existência, né? Deus vive dentro de nós, né? Nós às vezes temos essa ideia, né, que Deus está lá e nós estamos aqui. Na verdade, nós estamos imersos em Deus, na vontade de Deus, né? Somos frutos da sua criação. Então nós e Deus estamos intimamente ligados o tempo todo. Hoje já estamos. Não precisamos ser seres evoluídos para termos relacionamento com Deus. Nós já temos esse relacionamento hoje. Nós precisamos nos conectar a Ele. Mas Ele já existe porque nós somos criaturas. Não podemos esquecer isso, né? Então estamos intimamente ligados ao nosso Criador desde sempre. Fomos criados por Ele. Então nós e Deus vivemos em comunhão, e não tanto ainda em harmonia, porque ainda não conseguimos, não aprendemos a nos conectar com a essência divina que vive em nós. Mas Deus é conosco, sempre, desde a nossa criação. Muito bem. 244A. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite fazer alguma coisa, como ele sabe que isso vem de Deus? Respondem os espíritos: o espírito inferior não vê a Deus, mas nem por isso deixa de sentir sua soberania. Assim, quando uma coisa não pode ser feita, uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. O próprio homem não tem pressentimento que são como advertências secretas para fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Com os espíritos acontece o mesmo, mas em um grau superior, uma vez que para eles, por possuir uma essência muito sutil que as dos encarnados, podem receber melhor as advertências que vêm de Deus. A gente vai aprender mais para frente que quando nós estamos na erraticidade, aquilo que pensamos e falamos tem uma rapidez na construção. É diferente. Aqui eu posso falar uma coisa e pensar outra, né? Para os outros encarnados, isso não vai dizer muito respeito. Mas quando nós estamos na espiritualidade, não funciona assim. É tudo imediato. Então, naturalmente, nós com mais conhecimento e com essa percepção de que tudo aquilo que falamos e pensamos tem uma ação imediata ao nosso redor, nós acabamos percebendo naturalmente que devemos pensar e agir de forma mais adequada com as leis divinas quando na erraticidade, né? 244B. A ordem que proíbe ou permite um espírito inferior de fazer alguma coisa é dada diretamente por Deus ou ela vem por intermédio de outros espíritos? Respondem os espíritos: a ordem não vem diretamente de Deus. Para se comunicar com Ele é preciso ser digno disso. Deus transmite suas ordens através de espíritos mais elevados em perfeição e instrução, que são os nossos mestres, né? Nós temos aqui na Terra o Mestre Jesus, né? Nosso irmão maior, o Cristo, né? Ou seja, o Cristo, o enviado, né, de Deus para nos orientar.
né? Através dele, nós aprendemos a vontade do Pai maior, né? E assim há muitos outros seres, tanto encarnados aqui, que se encarnaram na Terra, como muitos outros que nunca se encarnaram na Terra, mas que nos orientam, nos auxiliam, né? Nossos irmãos. Então, Deus utiliza dos seus filhos amados, evoluídos, para nos instruir, né? É uma caridade. Os mais evoluídos ajudam os que estão no início da jornada. Por quê? Porque já passaram por aquilo. E aí sentem a facilidade em auxiliar, porque já conhecem, já passaram por isso e sabem qual é o melhor caminho a ser tomado. 245. Os espíritos têm a visão localizada em um órgão específico, como nos seres encarnados? Não. A visão está em todo o corpo do espírito. Isso é um pouco complexo, mas é só a gente pensar o seguinte: em que pese, quando nós desencarnamos, nós mantemos a nossa individualidade, neste momento ainda, como nós somos, né? Ou seja, com o nosso corpo físico, uma cópia do nosso corpo físico, né? Só que nesse caso perispiritual, ainda que seja uma cópia, nós temos necessidades diferentes no plano espiritual, né? Então, naturalmente, nós temos o nosso olho no plano espiritual. Por quê? Porque o perispírito é uma xerox do nosso corpo. Mas nós vemos com o espírito. É complexo entender isso, mas não é necessário o órgão, né? Então, você está no plano espiritual, você não precisa ficar comendo, bebendo, dormindo para descansar. Isso são necessidades atreladas ao corpo físico, não ao corpo espiritual. Então, em que pese nós tenhamos o mesmo formato, nós não, assim, visualmente, se nós nos olhássemos, veríamos os nossos órgãos, eles não têm a mesma função, né? Porque quando o corpo é mais sutil, não tem essas necessidades da materialidade e, portanto, não tem também os limites da materialidade. 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Respondem os espíritos. Não, eles veem por si mesmos e não necessitam da luz exterior. Para eles não existem trevas, exceto para aqueles que se encontram nas trevas por expiação. Lógico, né? É o que eu estou dizendo, essa materialidade que nos limita, ela não é a mesma na espiritualidade. Lógico que ele está falando, exceto dos espíritos que se encontram numa vibração mais baixa, que estão por afinidade, né? Desencarnaram e foram para esses momentos ou locais, vamos dizer assim, mais restritos, mais difíceis, por uma expiação necessária para a sua própria melhora. 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver o que ocorre em dois lugares diferentes? Eles podem ver simultaneamente os dois hemisférios da Terra? Respondem os espíritos. Como o espírito se transporta na velocidade do pensamento, podemos dizer que ele vê todos os lugares de uma só vez. O pensamento dos espíritos pode irradiar e se dirigir para muitos lugares diferentes ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos puro for o espírito, mais limitada será sua visão. Apenas os espíritos superiores podem ter uma visão de conjunto. Isso a gente já percebe. Mais evoluído, mais liberdade, mais informação, mais possibilidade de ver a Deus, mais tudo. Menos evoluído, menos visão, menos liberdade, menos informação. Isso é natural, certo? E ele está dizendo assim, a força do pensamento, ele é tão rápido, a velocidade, o pensamento é mais rápido que isso aqui. Então, ou seja, vê tudo, porque é tudo tão rápido que nós sequer conseguimos imaginar. Você fala, a velocidade da luz, o pensamento é infinitamente mais rápido que a luz, né? Então, essas percepções nós vamos ter mais quando estivermos fazendo esse estudo aqui de lá para cá. Será mais fácil da gente perceber. Por enquanto a gente só pode compreender nessa forma, fazendo um paralelo. A velocidade do pensamento é infinitamente mais rápida que da luz, que já é rápida pra caramba. Então daí você tira. Daí essa possibilidade de estar ou de ter essa percepção de um todo. Ele está dando um exemplo aqui do hemisfério sul, hemisfério norte, né? Da Terra. Então, para eles é mais rápido que isso aqui, né? 248. O espírito vê as coisas tão distintamente quanto os homens? Respondem os espíritos. Vê mais distintamente, porque sua visão penetra onde a visão do homem não pode penetrar. Para a visão dos espíritos não existem obstáculos.
né? Os obstáculos eles estão adstritos a nós que estamos aqui ainda encarnados. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!